Legal. Lucimar, olá, boa noite. Estou aqui fazendo um TCC sobre o autismo. Gostaria muito de saber como está sendo a aprendizagem escolar neste momento de pandemia. Obrigado. Uau! Eita. Olha, Está sendo online, né? E com muita adaptação, né? Adaptação de atividades, cada um conhece as especificidades, né? De cada autista, né? Sim. Cada pai. Aí a gente vai adaptando e no tempo do nosso filho, né? Sim. Os Sim. professores é um têm... desafio para a escola pública. Ah, É um Porque desafio. quando a gente pensa em sujeito tá na escola pública, a gente está falando de um pai e mãe que trabalha 24, né? Tem Aham. 24 horas. E às vezes essa criança atípica, ela não vai conseguir ter esse acompanhamento. Entendi. Então, com certeza, uma coisa que a gente precisa observar, não só nas crianças de escola pública, mas nas escolas particulares, que os ganhos de 2019 na aprendizagem e 2020, eu acredito que a gente, por mais que esteja lutando aí para voltar às aulas, eu acredito que a gente ainda fim desse ano, se não, ou se inicia o segundo semestre com o retorno das aulas, que eu não acredito muito, Sim. né, por conta de vacina, enfim, N fatores, o ganho dos nossos filhos não serão o mesmo. E aí eu preciso também entender que, apesar de ser filhos, e aí eu não estou falando só das crianças atípicas, existe aí precisa existir uma compreensão, porque se a gente, quanto sujeito adulto, né, não está conseguindo lidar com essa demanda que está diante de nós, imagina uma criança que precisa de adaptação. Os ganhos vão ser menores, e aí não pode exigir dessa criança como se fosse online, como se a vida tivesse dita normal aí, né, decorrendo. Sim. O professor Salmo, ele falou sobre isso, né, mano? Ele, assim, pra ele vai ter que, quando Vai ter que voltar... voltar. 2021 voltou, então vamos voltar em 2019. Exato. Para poder Sim. recapitular todo o Exato, conteúdo. tudo como se fosse o ano perdido. O professor Salmo falou sobre isso. Ô, Ju, vai dando uma olhada no Face também, Isso. porque às vezes não parece aqui. Então vê aí no computador, meu amor. No Mas computador. tomara que a gente não tenha falado. Né? Não, então, tá sendo online e tá tendo, eu acho que não só por conta do aluno autista, mas eu acho que tá faltando um pouco de sensibilidade em relação ao conteúdo, né? Tá querendo se passar muito conteúdo Eles no acham online. que a quantidade de conteúdo Né? vai fazer com que os filhos tenham ganho. Isso. E isso tem prejudicado, sim, o ensinamento, Sim. né? E principalmente da criança autista que tem o seu tempo. Uhum. Então, E que eu já acho não é. que está sendo difícil nesse sentido, porque muitas vezes eu aviso o professor, olha, agora ele tem que dar o tempo dele para depois retornar. Aham. Então, a gente que conhece as limitações sabe que tem um tempo, mas a professora continua, entendeu? E a gente depois que tem que correr atrás. Sim. Infelizmente, sim. é E pro dessa forma. atípico a gente acaba sobrecarregando, porque É. a gente fica na ansiedade também dele. Não, filho, vamos cumprir as atividades, né? Uhum. Até para própria conteúdo, absorção. Ah, eu já deixei de lado. Eu já deixei no sentido assim, ó. Ô, Vitor, que, né? Vitor, tá fazendo? Tá mandando dever? Ah, mãe, hoje eu fiz prova, errei uma, mas você soube porque você errou? Ah, então tá ótimo, meu filho. Vamos seguir e pronto. Sim. Porque o importante é você ter o conhecimento nesse momento. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, igual hoje o meu filho o José teve prova de ciências. Eu expliquei a matéria para ele. Ele não soube na hora passar para o papel, mas o conteúdo, a importância daquele entendimento, eu sei que ele sabe. Entendi. Entendeu? Nossa, Então, eu que tô todas as mães pensam igual a você. eu tô que pensando não se prendam assim, em notas. nesta pandemia, eu passei a pensar dessa forma, com todos os meus filhos, entendeu? Sim. Sem exigir. Sim. E aí, pegando um gancho no que a Ju está falando, crianças que estão alfabetizando, que alfabetizaram em 2019, que estão alfabetizando agora, O meu alfabetizou ano passado. a gente, por favor, gente, não rotule seus filhos, pelo amor de Deus. Vai chegar em 2021, vai ter deficiência de conteúdo, vai ter deficiência de concentração, por quê? Não tem jeito de ter uma resposta positiva, onde já se viu ser alfabetizado à distância. E eu? Se a gente, quanto adulto que vai fazer EAD de faculdade, a gente não dá conta do conteúdo, você vai querer que uma criança sente ali
de 7 da manhã, de 8 da manhã até meio-dia, para absorver conteúdo, não vai. Então, assim, não caiam no diagnóstico. Ah, meu filho tem tem descalculia, tem disgrafia, dislexo. Por favor, tenham paciência. Vai ter que ter reforço, né? Vai ter que ter reforço lá com a professora particular, né? Se você não puder ensinar, porque essa criança vai ter atraso. Então, não vamos rotular os nossos filhos. Pelo amor de Deus, porque aí a gente vai encher de Ritalina e tantas outras medicações aí, que às vezes vão ser totalmente desnecessárias e a gente precisa fazer uma leitura. Uma leitura. E Sim. o que se Leitura disso perdeu lá tudo. na frente, a gente consegue. Rondinelli,